Bora ver o vídeo aí do craque Neto falando sobre Memphis Depay, que vai voltar para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense. E vamos ver também o Samir Carvalho aí falando sobre Romero, reforma do estatuto e muito mais. Crédito na descrição do vídeo e bora pro vídeo. Golaço, Souza. Cara, que me chama a atenção aonde ele tá toda hora, dentro da área, né? E é diferente aqui como joga no Corinthians, né? Tá muito aberto. É muito aberto, às vezes muito fora da área, né? Talvez seja por causa do esquema, né? 3 volantes. Aí você acaba dividindo a responsabilidade de criação com o Garro, que não está no seu melhor ano, né? Mesmo assim vem crescendo de rendimento. Mas assim, para ele é importante, para o Corinthians é importante, né? Porque também abre o mercado europeu e pode ser uma possível venda também dele para um time de fora. Mas é um jogador que dentro daquilo que tem esperado tem trazido, né? Claro, números de gol é pouco. Não é pouco, Souza. É pouquíssimo ainda para o tamanho dele. Desculpa, mas a condição... É que tem uns paga-pau aí, que na hora que ele faz um gol, tem uns paga-pau idiota aí que acha que, não, no Corinthians ele tá jogando muito mal esse ano. Desculpa, mas no Corinthians ele tá jogando muito mal. Que, por sinal, sem vontade, muitas vezes, de jogar. Que, por sinal, muitas vezes sem jogar. Olha, 14 jogos, 17 gols, 8 assistências, 25 participações de gols, 41 minutos de participação de gol, 6 grandes chances, 61 passes, 2 gols a mais que o segundo, o Harry Kane, 15, né? 2 assistências a mais que o segundo, Tadic, acho que é Goretzka, que é o espanhol, e o Solomon, não sei se a pronúncia é essa, também não estou aqui para falar do jeito que eles querem aí, mais ou menos português. Só que no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, está muito mal, Bruno Camarão. Em termos de técnica, em termos de gol, é pífio. É pífio. Mas tem os paga-pau aí. Ele nunca foi essa super estrela na Europa, né? Isso é fato. Ele é um jogador que foi muito bom, tecnicamente. Um jogador que, bom, os números com a seleção holandesa dizem, né, justificam justamente isso. E no Corinthians ele tem uma importância muito grande. O Souza, ele fez essa sinalização, né? Os gols que ele marcou com a camisa da Holanda, ali como se fosse um 9 mesmo, né? Jogador de área, o Corinthians ele joga aberto, cara. E assim, o grande momento do Memphis com a camisa do Corinthians foi exatamente quando ele jogou junto com o Yuri. Não necessariamente ele como camisa 9, mas o Yuri mas trocando ele posição. Sai da dupla de ataque. Né? Coisa que o Corinthians 2 atacantes. Reviver junto lá com o Ramon Dias lá atrás, deu muito certo no fim do Brasileiro do ano passado. Em algum momento isso se perdeu nesse ano. Para você, Godoy, os números dele é impressionante na Holanda. Mas os números dele, vocês têm os números aí do Memphis Depay aqui, num ano aqui, não sei se vocês têm, se não tiver, fala do meu ouvido. Godoy, ele precisa jogar muito mais bola com a camisa do Corinthians, porque ele não tá jogando nada. E aí dá ao torcedor o direito de ficar associando e relacionando a situação administrativa do clube com ele e a satisfação dele em jogar, em se empenhar com tudo que está acontecendo administrativamente em relação às remunerações, aos valores que ele tem para receber. Ele não está se empenhando tanto quanto deveria porque existem as pendências, ou é o momento dele com a camisa do Corinthians é esse? Jogando na seleção holandesa mostrou que ele tem mais e deve mostrar em campo aquilo que ele tem condições de fazer. Porque os números... e o torcedor espera. Cara, ele tem 8 gols em 37 jogos. É muito pouco, cara. É muito pouco para um cara que ganha 6 milhões por mês, por todos os objetivos que ele tem, por nome que ele tem, pelo corintianismo que ele acha, que vocês acham que ele tem. Aí fica os caras aí... Pô, até ex-jogador. Pô, peraí, meu irmão. Pô, o que o Roberto faz do Corinthians, o que tá jogando o Guinegão, o que tá... Pô, tá de brincadeira. Agora ele precisa fazer muito mais daquilo que ele vem fazendo com a camisa do Corinthians. Ou não, Souza? Não, precisa, né? Os números são muito diferentes, né? Da seleção, né? Claro que eu tô com o Godoy, né? Com relação ao time que ele tem lá na Holanda, né? Pô, são jogadores que são titulares também, né? Em grandes clubes da Europa, né? Mas é muito pouco, mas me chamou a atenção de verdade aonde ele fez os 2 gols dentro da área. E geralmente, aonde você vê o Memphis, é fora da área, né? Quando ele fez o último gol aqui, que eu lembro dele pelo Corinthians, foi um cruzamento do Mateuzinho contra o Palmeiras, ele estava dentro da área. Então é um jogador que tá mais próximo do gol, né? Eu não sei se é o esquema tático que pede para ele ficar um pouquinho, mas a gente sabe que ele dentro da área ele tem muita qualidade e precisa estar mais próximo do gol, como o Bruno Camarão falou. Quando ele estava com o Yuri ano passado, trouxe mais, né? Fez mais gols, era mais participativo. Agora está muito distante daquele Memphis que o torcedor está vendo, né, pela seleção holandesa.
para você, qual a ideia em relação ao que você já disse, mas ao mesmo tempo ele precisa jogar muito aqui para ele ir lá na seleção holandesa. E o Corinthians fez isso com ele. E tem uma parada também, craque, de perfil, né? A gente pega o histórico do Memphis, quem gosta do futebol holandês, acompanha a carreira dele, época de Barcelona, mesmo no futebol local, Manchester United, ele nunca foi um jogador assim de chamar exatamente a responsabilidade, de se comprometer sem a bola. Ele é um cara meio assim, sabe, low profile, ele fica ali, às vezes meio blasé, meio distante, desconectado do jogo. É que ele tem muito fundamento, né? Tem um chute extremamente potente, é bom no cabeceio. Quando a bola sobra, ele consegue decidir. Ele tecnicamente, meu irmão... Inegável. Mas assim... Desculpa, o passe, lançamento... Querer que ele seja o Deus da raça no Corinthians. Não vai ser, mas só que tem uma coisa importante que ele tem que se pensar. Ele precisa jogar bola, né? Sim. Porque ele não tá jogando, no Corinthians ele não tá jogando, não. Cara, eu acho que tivemos boas notícias. A equipe lá que foi montada, né, para a reforma do estatuto, ela entrega tudo no mês de setembro. No mês de outubro isso é divulgado para as chapinhas, né, para todos estarem ali analisando se vai ter mudança, atualização ou não. Depois da revisão, no mês de novembro, o Conselho vota e em dezembro, a Assembleia Geral dos Sócios para ratificar aquilo que o Conselho votou, né? Se, claro, passar pelo Conselho. Se não passar pelo Conselho, aí as coisas não vão nem avançar. Então, acho que as coisas estão avançando, né? As coisas estão avançando. Eu acho que, em questão de reforma, né, do Estatuto, eu acho que as coisas avançaram. Não vejo uma boa notícia. Em relação aos documentos, o Tuma tirou o corpo fora. Eu acho que ele tem argumento bom para isso. Ele é o presidente do Conselho Deliberativo, ele não é o presidente, né, da diretoria. Enfim, então não tem muito o que ele fazer. Agora, em alguns pontos da reforma do Estatuto. 4 anos eu não gosto, sabe? Eu acho que 4 anos, eu acho que é muito arriscado 4 anos. 2 é pouco, né? 3 é bom, 4 é demais. Minha opinião. 2 é pouco, 3 é bom, 4 é demais. Eu acho que se a gente meter 4 anos ali, é um risco muito grande da gente demorar demais para se recuperar em caso de uma administração ruim. Vamos supor que o Augusto Melo não tivesse sido tirado no voto no impeachment. Porque para você tirar o cara o Augusto Melo, na verdade, ele só foi realmente retirado na votação no Conselho e dos associados na Assembleia Geral por conta das denúncias, por conta que ele foi indiciado, por conta que ele foi réu. Eu duvido, minha opinião, ninguém precisa concordar, tá? Aliás, eu quero a sua opinião aqui para você também não ficar em casa em cima do muro só julgando o que eu falo, entendeu? Eu duvido que se o Augusto Melo, por exemplo, tudo que ele fez, se ele não tivesse envolvido no caso da Vaidê, que eu não vou falar o nome daqui, né, da patrocinadora Master, e não tivesse sido indiciado e não tivesse virado réu, mesmo com uma gestão temerária, eu duvido que ele tinha saído. Minha opinião. Eu quero a sua. Vamos supor que não tivesse... vamos supor que ele fez lá 800 e poucos milhões de dívidas no primeiro ano, quase 1 bilhão. Vamos supor que a gente descobriu lá os 30% que foram vendidos, ele ia dar uma desculpa, ia dar uma coletiva, falar que precisava de um dinheiro para pagar as contas, que a Renovação e Transparência faliu o clube, todo mundo ia bater palma, enfim, e vida que segue. Eu duvido, os associados iam... E se ele fosse para o conselho, podia até perder no conselho, mas não ia perder nos sócios. Entendeu? Tanto que se esperou bastante essa votação para esperar o resultado do inquérito. Entendeu? Tanto eu tenho razão que se esperou o resultado do inquérito. Entendeu? Tanto que eu tenho razão. E onde eu quero chegar falando isso, gente? Sobre a reforma estatutária. Você imagine, no primeiro ano, o Augusto não foi indiciado, não tem inquérito contra ele, não tem nada.
Mas ele mete quase 1 bilhão de dívida no primeiro ano, faz um monte de contratação ruim. Ganha um Campeonato Paulista no segundo ano, gênio. Você imagine, 1, 2, 3, 4 disso. Eu sou contra 4 anos de mandato. É muito arriscado. Se a gente pegar um cara ruim, velho, no segundo ano, a gente tá no segundo ano, igual esse ano, no segundo ano, se o Augusto não tivesse sofrido impeachment, você tem um alento. Qual é o alento? Pô, ano que vem é o último ano desse cara. O cara faz um primeiro ano péssimo. Eu não tô falando de errar, que é sempre difícil o primeiro ano. Eu tô falando de um primeiro ano esdrúxulo. Porque é o seguinte, não duvidem, nunca duvidem, torcedor corintiano, nunca duvidem e nunca duvidem que pode aparecer um pior. Nunca duvidem que pode aparecer um pior. Às vezes eu solto essa frase, pior não vai ter, mas eu mesmo já me incrimino. Não, pior não vai ter, será? Eu passei aqui 2 anos dizendo todos os dias nas minhas lives, Duílio é o pior presidente da história do Corinthians, apareceu um pior. Então, velho, 4 anos pra mim, se passar, eu não gosto dessa ideia, entendeu? Eu acho que 4 anos é pra quem quer ficar muito no poder, sabe? Eu tô cansado disso, né? Eu tô cansado disso, entendeu? Então já não gostei dessa questão dos 4 anos. Já não gostei, mas eu sou um cara que eu não julgo pessoas, eu julgo ideias. Do jeito que andam as coisas no Corinthians, com o Duílio, Augusto Melo e tralalá, daqui a pouco aparece um louco pior, aí vocês vão ver. Entendeu? Aí vocês vão ver. 4 anos é muito. Agora, uma coisa que o Tuma falou que eu concordo, é que tem que haver um controle com esse negócio de mudanças de contrato. Chega um novo presidente, vamos trocar aqui a empresa de segurança, vamos trocar aqui a empresa do estacionamento, vamos trocar aqui a empresa da limpeza, vamos trocar aqui a empresa... Tem que parar com isso daí. Tem que parar. Porque muitos, né, muitos gostam de colocar os amiguinhos ali. Pô, ó, se eu entrar, entendeu? E o que acontece? Às vezes acontece, isso é política. Os caras investem na sua campanha para quando você ganhar, colocar na empresa deles lá. Ou não tem isso? Não, no Brasil não. Samir, como você vai falar um negócio desse? Nós estamos no Brasil, país de primeiro mundo. Você acha que vai ter esses contratinhos suspeitos? Samir, me desculpe, gente, me perdoem julgar assim uma nação tão linda. Governada sempre por homens honrados, probos, de boa cepa. Desculpe, tá? Foi mal. Então, velho, isso aí eu concordo com o Tuma. Tem que haver alguma coisa no estatuto para ficar parando de mudar esses contratos. Romeirão da massa. Para quem gosta, hoje não há interesse em renovar com o Romero. As coisas podem mudar se o Romero mudar de uma forma radical o seu futebol daqui até o final do ano. E o pior de tudo, né? Não dá para duvidar. Apesar que eu duvido, sabe? Eu acho que ele fez aqueles gols lá em 2023, na reta final de 2023. Acho difícil repetir. Ele tem números que não são bons no Corinthians. O principal deles, né? 4 meses sem marcar um gol. E vou te falar a real. Mas ele não joga. Como não joga? São 45 jogos, 25 como titular. E outra, ele fez valer esses 4 meses. O Romero não ficou 4 meses sem marcar gols porque ficou 2 meses lesionado. Eu vi o Romero perder muito gol na cara do goleiro. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi. Então, velho, o último gol dele foi contra o Racing do Uruguai na Sul-Americana em abril. Entendeu? Em abril. Abril. A Stephanie, para de ingratidão, Samir. Stephanie, você tá falando sério? Você quer renovar com o Romero? Hein? Ou você tá só brincando comigo? Pô, o Real Madrid
chegou uma hora pro Cristiano Ronaldo e falou: valeu, muito obrigado pelos serviços prestados. O Barcelona chegou pro Messi uma hora e falou: valeu, muito obrigado pelos serviços prestados. E nós vamos falar de gratidão e ingratidão pelo Romero até quando? Hein? Até quando? Sério? Não dá para governar com o coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso. Ah, eu tenho uma paixão pelo Romero. Ele fez muito por esse clube, que eu nem acho que fez muito. Mas vamos supor que você considere que ele fez muito. Então vamos contratar o Marcelinho Carioca, que ele fez muito mais. Peguem o contato aí, e tem outra, hein? O Marcelinho Carioca, numa bola parada na entrada da área, ele guarda. Então acho que ano que vem poderíamos fazer um contrato com o Marcelinho. Eu queria que o Fábio Santos fosse embora, que o Gil fosse embora. Eu nem sei se eles gostam de mim. Critiquei o Fagner por 3 anos. Queria que não renovassem com todos aí. O Jô, enfim. Pô, se a gente continuar com esse pensamento, o Corinthians não vai mais pra frente. Entendeu? É como eu falo pra vocês da mulher de Ló. Olhou pra trás, virou estátua de sal. E o Corinthians não vai pra frente. Porque só olha pra trás. Só olha pra trás. Quando que deu certo ressuscitar alguém? Só Lázaro na Bíblia. Hein? Agora, no futebol, quando que deu certo? O Rincon voltou gordo pro Corinthians em 2000 e... Quando foi que o Rincon voltou pro Corinthians? Naquele pacote que tinha o Samir, né? Tinha o Regis Pitbull, o Adrianinho da Ponte Preta. Quem lembra desse pacotão? E tinha o Rincon bolachão. Quem lembra? Deu certo o Rincon na volta dele? Não deu. O Ricardinho voltou pro Corinthians. O Ricardinho voltou pro Corinthians. Vocês sabiam disso? Que o Ricardinho, depois de trair o Coringão, indo pro São Paulo, ser campeão no Santos e rodar por aí, veio querer se reerguer no Corinthians e não deu certo? Você sabia que o Marcelinho também voltou e também não deu certo? Ah, me poupe, velho. Me poupe. Entendeu? O Ricardinho em 2007. Então, velho, não dá pra ficar olhando pra trás, entendeu? Não dá pra ficar olhando pra trás. Volta Rivelino. Vanderlei. Volta Rivelino. Palmeiras e Flamengo não trazem jogadores do passado. Só o Corinthians que é museu de jogador. Né? O Palmeiras encerrou o ciclo do Zé Rafael. Se é no Corinthians, ele estava aí até hoje. Encerrou o ciclo, está encerrando o ciclo do Rafael Veiga. Encerrou o ciclo do Felipe Melo. Encerrou o ciclo do Daverson. No Corinthians, meu irmão, vou te falar, viu? Vou te falar. Quem quer que o Romero fique, torça para que ele marque gols no final da temporada. E eu já falei isso na hora do almoço e vou repetir agora. Esse é o problema do Corinthians. Sabe, os caras fazem muita amizade com o jogador, aí o cara faz 3 gols nas últimas 3 rodadas, tome de Romero por mais 2 anos. Cara, isso não é gerir. Isso não é futebol, isso não é administração, isso não é ser um executivo de excelência. Não é, velho, não é. Me desculpe, mas não é, sabe? Porque nós temos muitas chances de terminarmos o ano com 2 títulos. Porque a Copa do Brasil, o Corinthians, se não é o favorito, é um dos favoritos. Só que é o seguinte, meu irmão, ganhou a Copa do Brasil, vamos analisar um por um. Hugo, fica. Mateuzinho, fica. Os campeões, vamos pegar os campeões aqui na fila, os campeões em fila, vocês que ganharam o Paulista e ganharam a Copa do Brasil, muita gratidão no meu coração, campeões em fila. Vamos lá, Hugo, fica, Mateuzinho, fica, André Ramalho, sai, Gustavo Henrique, fica, Bidu, fica, vamos lá, Ranieri, fica, e vai indo, entendeu? Romero, tchau, Thales, tchau, e vai mandando embora. Pô, velho. Mas no Corinthians não, é campeão. Os meus campeões, vem cá, renova com todos. O dinheiro não é seu, né?
Espero que com o Osmar não seja assim. Porque eu tenho elogiado bastante o Osmar, mas não quer dizer que eu não vou criticar. Não quer dizer.